Aqui é a Carolina do Futuro voltando para dizer, a gente precisa fazer alguma coisa. Nem que seja tirar essa discussão do meio só de educadores e professores universitários e trazê-la para o maior número de pessoas que a gente conseguir. Nesse fim de semana, gente, eu tive uma conversa com um grande amigo meu, que é professor universitário em uma das maiores universidades e mais importantes universidades do Brasil. E o que ele me relatou, gente, não foi a primeira vez que eu ouvi, mas foi igualmente apavorante. Os alunos universitários estão chegando às graduações completamente despreparados para lidarem com contextos de complexidade. Eles não conseguem se engajar em processos que demandam ali análise crítica. E uma coisa que ele me disse, eu vi-lhe um sofrimento, porque ele é um professor super dedicado, brilhante, que ele sente que os alunos não estão engajados com o próprio futuro, simplesmente, gente, porque eles não têm capacidade de imaginar, criar e projetar o próprio futuro. E o que mais me preocupou na fala dele é que ele disse que ele não consegue perceber a capacidade dos alunos de fazer escolhas. E eu falei sobre isso no último vídeo e eu nem tinha conversado com ele. Sim, isso mesmo. Tanto que há um movimento dentro da universidade para criar um currículo único, ou seja, retirar disciplinas eletivas e optativas. Por quê? Porque os estudantes não conseguem planejar com estratégia e consciência o desenvolvimento do próprio currículo. Isso, gente, é muito alarmante. De quem que é a culpa, gente? Quem que é responsável por essa situação chegar nesse ponto? Todo mundo, inclusive eu e você. A gente permitiu e ainda permite a maioria das escolas hoje no Brasil que as crianças e os adolescentes permaneçam 15 anos dentro da educação básica só sendo ensinados a repetir padrão e a encontrar a resposta certa. Enquanto isso acontecer, eles vão chegar às universidades sem ter a menor noção ou sem ter desenvolvido de forma qualificada habilidades e competências do campo complexo. Aquelas que os professores universitários estão observando que estão faltando. Eles chegam lá sabendo fazer prova. Passou disso. Eu passei os últimos dias, gente, ouvindo experts em IA, inteligência artificial, compartilhando as perspectivas para os próximos anos em relação a essa tecnologia, o impacto que ela vai causar nas nossas vidas de forma geral, em educação muito. E, gente, a gente não faz ideia do que está por vir. E se os nossos jovens já estão despreparados agora, imagina daqui a alguns anos, quando a demanda do mercado de trabalho em relação à habilidade de adaptabilidade e de pensamento crítico forem de exigências sem precedentes. Ah, Cacá, mas quais são os seus dados, assim, né? De onde você tirou tudo isso? Foi só dessa conversa com seu amigo professor? Foi dessa conversa com esse meu amigo professor, mas foi de muitas outras conversas que eu tive com professores universitários no contexto da Casa Fundamental, de pais de alunos da Casa Fundamental que são professores universitários e que trouxeram, todos eles, essa mesma avaliação. E aí eu vou trazer um último dado, viés de observação desse meu amigo professor. Ele concluiu essa conversa de forma, para mim, perturbadora. Ele disse assim, Cacá, de uma turma de 30 alunos, hoje eu consigo, que eu estou dando aula no terceiro período da universidade, hoje eu consigo observar que apenas 2 têm condição de concluir a graduação de forma qualificada e, portanto, estar preparado para o mercado de trabalho. De 30, 2, menos de 10%. E um detalhe importante, ele trabalha numa das universidades com o maior nível de concorrência no Enem. Então, em tese, eles recebem os alunos mais qualificados. De 30, 2. De 30 melhores, 2. Bom, já que eu vim do futuro, né? Qual que é então o impacto disso, gente, para o futuro do Brasil? Qual que é o impacto disso para a sociedade brasileira? Eu já usei adjetivos como perturbador, devastador, nunca antes visto, enfim, seria mais um desses. Então, impacto, escolha um desses 3 adjetivos, é isso, devastador, perturbador e etc. A gente está preparando uma geração, gente, que não está preparada para enfrentar os desafios de um mercado de trabalho que se estrutura numa perspectiva global. Ele não é mais um mercado regional, ele é um mercado global. A gente disputa colocações, oportunidades com pessoas e com profissionais do mundo inteiro. E os nossos jovens não estão qualificados para irem viver nesse mundo. E isso, gente, não apenas limita o desenvolvimento individual desses jovens, que pode ser seu filho, que pode ser o seu vizinho, que pode ser seu sobrinho, mas também compromete o futuro da nossa economia e da nossa sociedade como um todo. Então, entregando esses jovens para as universidades sem uma estrutura estabelecida de conhecimento técnico, que ele é importante, mas também de desenvolvimento de habilidades e competências complexas, a gente está desperdiçando talentos e a gente está comprometendo o futuro do nosso próprio país.
Eu acredito tanto no desenvolvimento dessas habilidades e competências para que a gente sobreviva nesse mundo, no século XXI, que esse talvez seja o tema sobre o qual eu mais falo aqui nas minhas redes sociais. Quem me acompanha aqui há mais tempo sabe disso. E sabe também quais são essas habilidades, eu venho falando muito dessas habilidades e competências. O Fórum Econômico Mundial listou algumas delas, assim. Então, pensamento crítico, pensamento analítico, capacidade de resolver problemas complexos, visão sistêmica, colaboração, criatividade, enfim. Todas essas, gente, são habilidades muito complexas, são competências muito complexas. Elas não são aprendidas da noite para o dia. Elas não são estruturadas sem um caminho muito longo de construção mesmo, de microprocessos que estruturam essas habilidades e competências. Então, não são cursinhos pré qualquer coisa, pré-ENEM, pré-vestibular, pré-prova, que vão conseguir qualificar essas habilidades. É por isso que eles chegam lá na universidade dessa forma. Tá, mas o que a gente pode fazer para a gente conseguir contribuir para que esse contexto mude? Tem muito que a gente possa fazer, tanto educadores quanto pais e famílias e a sociedade de forma geral. Mas hoje eu queria focar em uma coisa. Fale sobre esse assunto, converse sobre esse assunto, levante essa pauta, converse com outras famílias, em outros contextos, com filhos de outras idades, em processos distintos e verifique e traga perspectivas como a minha, como outras, para que esse assunto seja um assunto que seja discutido nas festas, nos encontros, seja um assunto rotineiro. Se a gente não trouxer isso para a nossa realidade, gente, a gente pode realmente daqui a 10, 15 anos chegar num ponto que vai ser difícil ali sem a gente conseguir voltar atrás sem perder uma geração. Porque essa é a questão da educação, né? Aquilo que a gente faz hoje só vai ter resultado daqui a 10, 15 anos. E para os educadores, mais especificamente, além de conversar sobre esse assunto, eu sugiro que vocês se inspirem em escolas, em professores, em profissionais que já agem, que já fazem, que já constroem uma educação que permita que os nossos jovens e que o nosso país seja um país relevante no contexto da realidade do mundo que a gente vai viver. Até!